Olá, essa aula, né, é da disciplina Métodos Quantitativos do programa de pós-graduação em administração e eu fiz para poder servir de apoio para a nossa disciplina. Vocês podem tanto assistir depois da aula, ver esse vídeo para consolidar o assunto, ou também a gente pode usar esse vídeo como uma tecnologia de dentro das nossas disciplinas, né? Para a gente poder ver antes e depois consolidar na aula, no momento da aula. Hoje, né, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a caracterização da pesquisa quantitativa e análise quantitativa Big Data, né? Porque também é algo que meio que decorre desse tipo de análise. Aqui eu trago duas definições, Berto Nakano e depois de Silva e Menezes. Primeiro, né, Nakano ele fala que a pesquisa quantitativa ela se baseia em métodos lógicos dedutivos para explicar relações de causa e efeito por meio da generalização, possibilitar replicações. Então, essa, né, da ideia também da estatística em si, né, que você vai sair de uma amostra, do caso particular, para induzir para o geral. E você sempre também, nesse caso, muitas das vezes, você procura explicar essas relações de causa e efeito. Você acontece tal situação, você quer explicar a partir das variáveis que você consegue coletar desse objeto de estudo. E Silva, né, ele comenta que requer o uso de recursos e técnicas estatísticas para traduzir em números e em números e informações com a finalidade de analisá-las e classificá-las. Então, aqui também, além de o conhecimento de técnicas estatísticas, né, até para você saber ter uma gama de técnicas, você tem que entender um pouco do seu problema para você tentar usar a técnica adequada para aquele tipo de abordagem. Além disso, você não vai fazer isso manualmente, você vai usar algum recurso de computacional, planilhas eletrônicas, no mínimo. Aí tem softwares livres de análise estatística, por exemplo, o JASP, que eu até comentei, né, eu comentei, eu vou comentar na nosso primeiro encontro. É, e também você tem o R, que é um software livre, que você tem a maior liberdade para fazer a programação da sua análise, fazer um algoritmo mais livre. E também tem o Python. Se você usar o JASP ou a planilha eletrônica, você vai estar mais limitado nos tipos de análise que você vai fazer. Dentro do JASP Python, aliás, do Python e o R, você consegue fazer um número maior de análises e tem uma gama maior de possibilidades. Mas também é necessário entender o que você quer fazer, entender os tipos de análise existentes para você conseguir aplicar. Aqui, né, a estrutura lógica da abordagem quantitativa, você vem de uma teoria e você vai gerar essas hipóteses. Na questão da análise quantitativa, às vezes você tem um conhecimento daquele assunto, mas você pode buscar esse aprofundamento até junto com os especialistas na área, né? Você pode partir disso. Você não precisa ter uma profundidade tão grande que a abordagem qualitativa exige. Então, você pode sair dos dados e fazer essas hipóteses para poder fazer as observações e coleta dos dados. Você pode coletar em loco, mas hoje em dia você tem uma possibilidade muito grande de pegar esses dados em sites abertos. Até no Brasil que a gente tem o DataGov, e tem muitas informações, por exemplo, na área da saúde tem o DataSUS, tem a página da Polícia Rodoviária Federal com dados de acidentes de transporte, por exemplo, tem dados sobre o uso o Ministério do Trabalho tem dados sobre acidentes de trabalho, vai ter também, você pode ter dados também de consumo de energia elétrica, né? Enfim, você tem uma gama de dados abertos que vocês podem utilizá-los. Aí você vai analisar esses dados e interpretar e ter os resultados que vai ter a indução.
Lembrando, na estatística você tem essa característica da indução, que você sai do caso particular para o geral. Então, você pode usar essa inferência dedutiva, e essa referência, né, para fazer as suas análises. Lembrando, quando sai do caso particular, não necessariamente você quer inferir para um caso mais geral. Então, essa análise vai ajudar nesse sentido. Aqui, outras características da abordagem quantitativa: mensurabilidade, que é medido, né, o que é medido; casualidade, que seria essa questão da causa e efeito; generalização, que você parte do caso particular para generalizar para um todo; e a replicação, você consegue replicar essa sua abordagem para mais de um banco de dados, né? Então, a ideia é que se você usar um método, você consiga replicar não somente para aquele trabalho, mas consiga replicar para outras análises. Claro que cada análise vai ter resultados diferentes, obviamente, mas aquele método ele pode ser replicado não apenas em um tipo de dados, vamos dizer assim. Mas não quer dizer que aquele seu método pode ser aplicado em qualquer tipo de dado, né? Então, tem uma diferençazinha nesse ponto. A gente pode discutir mais sobre isso. Aqui tem uma definição da abordagem qualitativa. Eu acho interessante trazer essa definição no sentido para a gente começar a ver as diferenças entre elas. Por exemplo, aqui, essa referência aqui, então, também tem a lista lá no final da aula, tem a lista das referências que eu usei. A característica distintiva, em contraste com a pesquisa quantitativa, é a ênfase na perspectiva do indivíduo que está sendo estudado. Então, na abordagem qualitativa, você tem essa ênfase naquele objeto e você vai dissecando ao máximo. E, nesse caso, o pesquisador tem um papel muito importante. Ele precisa entender profundamente aquele objeto, o indivíduo que está sendo estudado, a organização, aquele tema, para poder fazer essa análise. Mas nada impede que você também tenha uma abordagem quantitativa para confirmar algumas das análises qualitativas que foram feitas. Isso até reforça a questão do trabalho, até um peso maior, né? Assim, geralmente isso é bem visto na pesquisa. Aqui, aqui tem as diferenças ainda nessa área de fazer em relação a outras diferenças. Tem as características da abordagem quantitativa e aqui a qualitativa. A realidade. Fatos e dados têm uma realidade objetiva. Já na qualitativa é socialmente construída, né? Então você tem já algo mais subjetivo, né? Você tem vários viés, né? Vários viés, variáveis. Variáveis podem ser medidas e mensuradas. Você coloca lá, vai medir sobre a questão sobre na área de saúde. Aí você vai verificar o tempo que o paciente fica dentro do hospital. Isso é algo que você consegue mensurar. Mas, por exemplo, se você for para uma área mais subjetiva, vamos dizer assim, um tratamento teve eficácia, foi eficiente, um tratamento terapêutico, vamos dizer assim, já é uma coisa mais difícil de mensurar, né? O que seria esse que foi ok, que não foi bom, enfim, é mais complicado. A questão do propósito, né? Você tem predição, né? Você vai prever, mensurar, habilidade, generalização, explicação causal e a replicação. Dentro da abordagem qualitativa, você tem interpretação, exploração, contextualização, compreensão da perspectiva de outras pessoas. Então, você vai trazendo. Às vezes, na abordagem quantitativa, você faz a sua análise e você pode até contrapor com outros autores, mas o resultado é aquele. Já na qualitativa, você tem que trazer muitas outras referências para ver essa perspectiva de outras pessoas para corroborar ou não com a sua análise.
qualitativa. Um método, né? Teste de medição, dedutivo e experimental, análise estatísticas, relato imparcial, né? Então, aqui você tem um resultado, você é aquilo, você pode tentar trazer um entendimento porque aquilo acontece, mas o resultado é aquele, você não vai mudar. Já na qualitativa, você tem a coleta de dados, utiliza observações e entrevistas semi-estruturadas, descritiva, indutiva, e o relato é parcial, né? Você tem aquela questão, tem a visão do pesquisador dentro daquela análise. A importância do contexto da organização pesquisada. Na quantitativa é menor e na abordagem qualitativa é maior. Até porque na abordagem quantitativa você quer generalizar de um caso para o todo, né? Generalizar. Então, tem essa questão de que a organização, né, da pesquisa tem uma importância, né, menor nesse contexto. Papel do pesquisador, ele aplica, na quantitativa, ele aplica os instrumentos formais, objetivo é imparcial. Já na qualitativa, o pesquisador está até como instrumento ali, ele faz parte, às vezes, daquela organização, parte no sentido assim, de frequentar e tem que estar lá, tem que verificar de perto, tem o envolvimento pessoal, né, a compreensão enfática, então é muito mais, né, está muito mais de dentro, vamos dizer assim. ênfase na interpretação, aqui faltou do entrevistado em relação à pesquisa. Menor, né? Aqui vai ser menor. E aqui, na abordagem qualitativa, é maior. Até porque na abordagem quantitativa você quer ver a questão dos dados, às vezes até acontece na abordagem quantitativa que os resultados que você tem na análise, às vezes difere até um pouco às vezes, da compreensão que é tida como a realidade. Então, isso às vezes até é interessante quando você faz análise quantitativa, você vê, não, isso aqui o pessoal pensava isso, mas não é bem assim que acontece. Então, por isso que até a gente fala que é menor, porque às vezes até dá essas divergências. Só que na abordagem qualitativa, não, ele tem uma importância muito maior, né? A proximidade do pesquisador com o que está sendo estudado, né, com os fenômenos. A quantitativa não precisa ser tanto, pode ser menos. Não quer dizer que ele não precisa entender. É interessante entender pelo menos um pouco para saber como se direcionar ali, mas na qualitativa isso é bem maior. Alcance do estudo, né, do tempo, no caso da quantitativa seria instantâneo, até naquele período, né, você analisa, os seus dados são coletados em um tal período, então você analisa para aquele período. Já na qualitativa, o contexto, né, a ampliação é maior. Número de fontes de dados, né, que pode ser poucas, e você faz, às vezes, na qualitativa, você faz um caso da organização, né, e você quer inferir para o todo, né? Você estuda um caso que é referir para todos. Se você tiver mais informações, quanto mais é melhor sempre, gente. Mas às vezes não é possível, até porque você tem que coletar esses dados. Já na qualitativa, você tem que ter múltiplas fontes, não necessariamente em loco, mas você tem que buscar essas informações. O ponto de vista do pesquisador em relação à organização é externo e na qualitativa seria interno. Quadro de hipóteses, teórico de hipóteses. Como a pesquisa quantitativa ela, ela requer, né, assim, pode requerer um pouco menos de domínio do assunto, do pesquisador naquele assunto. Em contrapartida, você tem que definir muito suas hipóteses, sua teoria tem que estar bem embasada para poder fazer as análises. Então, requer um rigor muito mais vamos dizer assim, forte, né? Já na qualitativa é menos estruturado. Aqui tem assim, vocês podem trabalhar isoladamente, tanto uma quanto a outra, né? Abordagem quantitativa quanto a quali, mas às vezes é interessante você usar as duas abordagens numa mesma pesquisa. Às vezes a pesquisa ela é majoritariamente quantitativa e você usa a abordagem qualitativa para reforçar aquele resultado, ou
qualitativa e você usa a abordagem quantitativa para também confirmar algumas teorias levantadas, ou até mesmo para trabalhar as duas de forma simultânea. Então, isso é algo que está sendo visto muito na pesquisa, e eu vejo com bons olhos, né? Ainda mais assim, a gente que está numa área transversal, né? Administração, engenharia de produção, está nessa área transversal que pode ser aplicada em qualquer setor, vamos dizer assim. Então, eu acho que trabalhar com essas duas áreas, essas duas abordagens dentro de uma pesquisa é interessante. Mas, claro que uma pode ser predominante, né? Uma pode ser predominante. E a outra ser usada para reforçar aquele seu resultado. Aí aqui os tipos de abordagem combinada, triangulação, incorporado, explanatório, exploratório também. Aqui triangulação a gente a gente tem aqui a abordagem quantitativa e a qualitativa, aí você vai comparar os diferentes resultados e fazer uma revisão, uma interpretação geral. Você também pode ter um método incorporado, que você tem no macro a abordagem quantitativa e tem a abordagem qualitativa, né, aqui usada para melhorar os resultados e fazer a suplementação da abordagem quantitativa e fazer essa interpretação. Então, aqui ela entra a qualitativa como se fosse para melhorar aqueles resultados qualitativamente, aliás, os resultados quantitativos, porque aí você vai dizer, tá, aqui deu isso aqui, deu uma causa e efeito em relação a isso. Tá, isso aqui pode acontecer por isso, 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 aquele autor já fala sobre isso, enfim, você pode trazer algumas coisas, elementos qualitativos para reforçar a sua análise. Aqui, tá, e aqui também você pode, tanto um quanto o outro, né, você pode também usar o resultado qualitativo para incorporar a análise quantitativa, e também suplementar, né, a análise qualitativa para a sua análise qualitativa. Então, pode ser tanto de um lado quanto do outro, né? Você vir de um maior quantitativo e uma análise qualitativa para fazer esse reforço, ou o contrário. E o exploratório, você sai de uma análise quantitativa, aí você usa para identificar, né, os resultados, né, que você está um começo, né, dos resultados, né, um topo, e depois você usa a qualitativa para fazer a outra parte da análise. E, por fim, a interpretação. Já o exploratório, você sai da abordagem qualitativa para identificar os resultados para serem analisados, você pode fazer algumas análises, elementos, né, enfim, e depois usar a abordagem quantitativa para ter fazer uma análise estatística, né, de causa e efeito, a partir dessa análise qualitativa que você construiu, levantou os elementos, e na abordagem quantitativa você vai fazer a análise de causa e efeito e fazer a interpretação geral. Aqui, né, outra referência não quer dizer que aquela é aquela ou essa, não. São visões de diferentes autores. Está aqui, aqui o artigo, né, que eu tirei isso. Aqui tem uma abordagem também, você usa métodos quantitativos para desenvolver uma abordagem, né, qualitativa, métodos quantitativos usados para desenvolver quantitativa de mensuração e instrumentos. Então, você tem aqui uma abordagem qualitativa, aí você usa aqui a abordagem quantitativa também, e você tem os resultados. Aqui você pode partir aqui do qualitativo, e aqui primariamente você usa a abordagem qualitativa, e você usa a quantitativa como um reforço do seu método original. Aqui meio que eles estão trabalhando de forma conjunta, né? Aqui como esse exemplo que eu comentei, você pode usar a abordagem qualitativa para levantar as informações necessárias para tal análise. E na quantitativa, você levantar os dados daqueles elementos que você levantou na abordagem quantitativa para fazer a análise de dados. Aqui você entraria mais uma análise de complementação, e aqui também, né? Você meio que
faz essa análise e a abordagem qualitativa vai só ajudar naquela interpretação final, reforço para explicar o que você conseguiu encontrar na abordagem quantitativa. E aqui elas estão sendo usadas em paralelo, né? Essa abordagem aqui, eu confesso que eu costumo ver pouco, assim. Eu costumo ver mais essas duas aqui, né? E essa aqui também, assim, às vezes eu vejo muito a qualitativa para levantar essas variáveis, essas informações necessárias. Você pode até usar vamos dizer assim, uma revisão mais exaustiva da literatura para poder fazer esse levantamento. E depois a quantitativa, você coleta esses dados e faz análise. Mas aqui, em paralelo, também pode ser feita, né? Uma e a outra. Aí, a partir a gente viu, né, um pouco desses tipos de abordagem, eu quero comentar um pouquinho de você sobre a Big Data, porque a gente vê que tem muitos dados abertos, né? A gente tem a questão até da machine learning, aprendizado de máquina, data science, que o pessoal comenta, né? Então, você consegue fazer muitas análises a partir desses dados. E até pode ser um caminho dentro da pesquisa, né? Então, o que vocês entendem sobre Big Data, né? Aí fica esse questionamento. Dá uma pausazinha no vídeo aí, pense um pouquinho, se já ouviram falar, o que vocês entendem sobre isso. Aqui, né, a questão do surgimento, a quantidade de dados gerados e coletados aumentou substancialmente devido ao desenvolvimento das tecnologias web, dispositivos móveis e sensores. Então, a gente até no nosso celular, você está no celular, toda hora você está emitindo informação, né? Você está emitindo, seu celular está se captando com as torres, você sabe, é possível saber onde você está em tempo real. Às vezes, não sei se vocês já viram, né? Que às vezes o Google pelo menos, eu sei se você viaja, daqui a pouco vem um relatório de onde você passou, né? É bem interessante, tem muitas informações. Na parte de transporte também você consegue trabalhar com muitos dados. Então, você consegue ter essas informações em grande volume, rapidamente, né? Tem até esse termo, né? Ele se caracteriza pelo crescimento rápido de volume, variedade e velocidade dos dados. As técnicas e tecnologias existentes de processamento de dados podem ser adequadas para tratamento desses dados. Pode não ser, né? Então, assim, eles estão crescendo muito, então, só que às vezes você, na análise de dados, você tem muitos dados, mas às vezes nem todos aqueles dados são tão importantes. Tem muitos ali que você tem dentro de uma gama do seu banco de dados, você tem 100 variáveis, 1.000 variáveis, 10.000 variáveis, mas às vezes nem todas são importantes. Então, você, dentro das técnicas de estatística, pode selecionar as mais importantes, ou as significativas no termo estatístico. Aqui nessa referência aqui que eu usei, ele coloca as características e desafios, né, da Big Data. Aí tem a questão do volume, velocidade, variedade e veracidade, né? A questão do volume, né, você tem a performance do processamento, se você tem um grande volume, você vai ter mais dificuldade de processar todas aquelas informações. Classes desbalanceadas, eu trabalhei com um banco de dados de acidentes. Aí você tem acidentes de trânsito, no caso, você tem acidentes fatais, não fatais, e dentro dos não fatais você tem com vítimas e sem vítimas. Aí você tem um número muito grande de acidentes, felizmente, né, sem vítimas, aliás, com vítimas, mas sem feridos, vamos dizer assim, né? Mas dentro dessas classes você tem menos acidentes fatais. Só que você quer interpretar mais aqueles acidentes fatais, só que as classes estão muito desbalanceadas. Tipo, um tem muito, outros tem poucos. Como é que você vai conseguir tratar isso tudo no mesmo análise, né? Você tem que ter um cuidado. Não linearidade, né? Aí tem a variância em viés, pode ter algum viés ali. Você também tem a questão, não sei se é nesse ponto, mas você tem alguma variável que ela é atípica, né? Que chama outlier, você também tem que ter um tratamento, tem às vezes valores faltantes. Aqui dentro da velocidade, tem a disponibilidade, o processamento de transmissão em tempo real, tem até aquela questão da internet das coisas, você consegue
de forma instantânea ter esse acesso a essas informações. E também você tem a distribuição randômica dos dados, né? Que é o ideal, né? Que você vai ter independência, que eles são independentemente e identicamente distribuídos, né? A distribuição. A variedade tem a localização, a heterogeneidade, sujeira e ruído dos dados. Às vezes você tem uma informação ali que está dentro do dado, mas até pode ser um erro do sistema, que você percebe que aquela informação é um pouco diferente, então você tem que tratar antes de fazer a análise, porque você pode, se fizer um dado com muitas variáveis, pode ter muito ruído ali dentro, né? Então, sujeira e ruído nesse sentido, de essas variáveis não serem realmente o que elas estão dizendo. E a veracidade, né? A proveniência, incerteza, sujeira e ruído dos dados. Também isso é muito importante. A gente vai falar em todo o curso, né? Nessa disciplina, a gente vai sempre botar essas questões. Então, mas é importante ter isso já, a gente começar a conversar sobre isso. Aqui, em relação à fonte dos dados, né? Da Big Data, você pode ter fontes de dados via GPS, tem no celular, né, GPS, vai ter, você pode ter, tem GPS também, um aparelhinho, às vezes frota de ônibus, tem um aparelhinho de GPS, radiofrequência, né, que é aquela etiqueta, né, Wi-Fi, redes sociais, as redes sociais geram muita informação, gente, geram muita informação. Câmeras de vídeo, a gente vê muitos locais sendo monitorados, né? Então, essas câmeras também geram informação. Às vezes você pode ter, às vezes, um drone, você está num prédio alto, ou num local que você não consegue difícil acesso, você pode usar um drone para gerar as informações para ser analisadas. Informações de produtos, clientes e vendas, né? Esses dados que a gente fornece diariamente. E a internet das coisas, né? Que seria aquela transmissão também em tempo real das informações. Não só isso, né? Mas só exemplificando de forma mais simplista. Mas aí, tudo isso aqui é meio que um mundo, gente. Mas a gente não vai aprofundar. Mas aí, tudo isso vem é, dessas... São fontes de dados para o Big Data. Aqui, dentro da tomada de decisão, a gente tem empresas, né, que se baseiam, que se baseiam a tomar decisão em dados em dados, tem de 5 a 10% maior produtividade que empresas que não usam as informações tecnológicas como saída do sistema de gestão. Aqui é só para reforçar a questão do uso dessas informações, né? Tem muito dado, tem muita informação que pode ser revertida em informação que apoia a tomada de decisão. E isso é muito interessante, né? Isso é muito bom. Aqui são alguns tipos de análises. A gente vai conseguir ver algumas dessas na disciplina, mas é importante entender quais são os tipos de análise para você também, quando se deparar um banco de dados, você diz, tá, isso aqui eu consigo fazer tal análise. Por exemplo, a gente tem aqui o aprendizado supervisionado, que seria nas preditivas, que geralmente você tem um banco de dados, né, as variáveis, né, X, né, seria as variáveis independentes, e um Y ali, que a gente é a variável dependente, que pode ser, esse X pode ser o tempo, ou pode ser mais variáveis, e você está regredindo contra, vamos dizer, a demanda. Então, ali você quer fazer uma previsão, né, uma regressão, uma predição, uma série temporal, ou até classificar. Você, no caso dos acidentes de trânsito, tem várias variáveis e você tem as classes: acidente fatal, não fatal, aliás, acidente fatal, com feridos é, e sem feridos, vamos dizer assim. Aí você vai ter essa classificação e e tem um número de variáveis independente. Então, mas você tem essa classificação, você tem aquele elemento para você supervisionar seu aprendizado. Já nas técnicas de não supervisionadas, às vezes você não tem. Você só tem, por exemplo, clientes, dados de clientes, dados de cidades. Você não tem uma coisa a contra-regredir ou contra-classificar. Então, nesse caso, você tem um tipo de banco assim, você geralmente não vai partir, você não vai partir para o lado da predição, dessas ferramentas preditivas. A não ser que você crie dentro daquelas variáveis uma que seja
que você diga que a variável é dependente. Mas, se não fizer isso, você tem que ir para essa gama aqui. Clusterização, que é a criação de grupos, regras de associação, caracterização e descoberta sequencial. Então, são alguns desses tipos de técnicas. Então, entender também esses dados é interessante para isso. Aqui é uma coleção de métodos que podem ser usados, né? E várias medidas são feitas em cada indivíduo, objeto e uma ou mais amostras. Historicamente, a maior parte das aplicações e técnicas multivariadas tem sido nas ciências comportamentais. No entanto, o interesse em métodos multivariados se espalhou para os mais diversos campos de investigação. Então, antes você tinha muito essa questão das banco de dados multivariados na área de ciências biológicas, né? Que você tem lá uma planchinha que tem várias características, você quer definir alguma coisa. Então, surgiu daí. Mas se alastrou para os mais diversos ramos, e o nosso incluso. Aqui tem exemplos, né, de, de, de elementos, né, e variáveis, por exemplo, alunos, em disciplinas. Você tem várias notas, né, de um curso, pessoas, você tem altura, peso, porcentagem de gordura corporal, no crânio, você também tem característica. Aí vamos nas empresas, você tem despesas com publicidade, mão de obra, matéria-primas. Itens aplicados, você tem as várias medidas de conformidade. Você tem um banco, por exemplo, você tem características dos candidatos a empréstimo, renda, nível de escolaridade e etc. E cabelo humano aqui também algumas características, né? Elementos químicos, né? Cada elemento químico poderia ser uma variável, vamos dizer assim. Então, você tem, em tudo que você olhar, você pode tentar essas análises das variáveis relacionadas. E isso pode ajudar na análise de apoio à decisão. Aqui, né, você pode utilizar essa análise multivariada de dados para controle e monitoramento de processos, da qualidade, previsão de demanda de serviços, sequenciamento e balanceamento de lotes, gestão e controle de estoques. Aqui um exemplo de um banco, né? Exemplo simples. Em um banco, você quer analisar se vai conceder ou não o crédito para um cliente. Aí você pode, a partir de variáveis, você pode verificar a porcentagem de adimplência ou inadimplência. Então, a ideia, no geral, é que pode ser aplicada a qualquer problema que envolva classificação, clusterização e predição, que possua um conjunto de dados multivariados. Essa é a ideia. Aqui tem alguns exemplos que eu trouxe, né? Não vou me atentar muito a eles. Vocês podem depois até tentar ler. Aqui é um exemplo. Esse aqui foi de um aluno de graduação. Às vezes o que difere um trabalho às vezes de graduação e mestrado é a profundidade que você consegue dar, né? Aqui é o trabalho de graduação, mas dependendo da profundidade, poderia ser um trabalho de mestrado, que foi um modelo de previsão de bolsas de sangue para a gestão de estoque de um hemocentro. Ele usou Python, né, como um software para conseguir implementar, e usou, se eu não me engano, foi o ARIMA, né, que é uma técnica, ou foi o SARIMA, uma técnica de previsão para séries temporais. Aqui foi um trabalho que eu desenvolvi no doutorado, que eu desenvolvi um modelo, né, para clusterizar conflitos de trânsito. Tem um conflito e tem um acidente. O acidente é quando de fato acontece, né, vamos dizer, uma batida, enfim, e o conflito é uma freada brusca, né, não chega a ter o acidente de fato. Então, aqui eu usei essas técnicas, né, assim, para uma técnica multivariada para clusterizar, né, criar grupos de conflitos de trânsito. Aqui é um outro trabalho que foi na área da saúde, e aqui foi um modelo, né, preditivo para prever o sucesso de pacientes em cirurgias bariátricas. A gente tinha várias variáveis dos pacientes e eles, a partir daí, a gente conseguiria prever esse sucesso desses pacientes para fazer a cirurgia. Aqui tem um pouquinho uma explicação melhor, mas aí vocês podem dar uma olhadinha no trabalho, se tiverem interesse. Aqui ele até foi
saiu notícia sobre ele. E resumindo, dentro da análise de Big Data, você vai ter o quê? A coleta dos dados, ou né, você obtenção desses dados, a manipulação no sentido do quê? Que você vai processar esses dados. Você tem outliers, tem classes desbalanceadas, você tem variáveis que a gente vai ver mais na frente, nominais, categóricas, numéricas, como é que você vai trabalhar tudo isso junto. Então, você vai ter que ter essa manipulação nesse sentido, né? E você vai ter a transformar as variáveis que necessitem, né? Por exemplo, tem variáveis dias da semana. Você não consegue trabalhar isso dentro de um algoritmo, você tem que trabalhar em variáveis numéricas. Então, você vai ter que converter de alguma forma, transformar, armazenar e analisar esses dados e a tomar a decisão. Então, seria basicamente isso, né? Os passos dentro da análise. Aqui, dentro da minha tese, eu meio que desenvolvi um método, né, genérico para analisar análise multivariada. Primeiro, você vai preparar os dados, definir, se for clusterização, definir o número de grupos, se for clusterização, eliminar as variáveis menos relevantes, avaliar qualitativamente as variáveis selecionadas. Lembra que eu comentei antes, no início, que a análise qualitativa pode, né, ajudar na análise quantitativa para até essa interpretação dos resultados. Aí aqui meio que eu explico, né, cada um deles, dentro da preparação de dados, você vai analisar se tem outliers, você vai ver se tem miss-values, que às vezes tem valores faltantes, como é que você vai preencher esses valores, que técnica vai usar. Você pode ter variáveis que estão altamente correlacionadas, você vai ter que converter as variáveis categóricas em variáveis numéricas, isso dentro da preparação dos dados. Aí definir o número de grupos, quando é clusterização, você vai usar um dendrograma, você pode conversar com especialistas na área para saber como seria essa questão desse número de grupos. Aí você pode, aí depois, na hora de eliminar as variáveis menos relevantes, você pode criar um índice de importância, você pode fazer uma análise de omitir uma variável por vez e ver como é o comportamento. Também você pode usar a questão de, de eliminar, né? Tipo, você pode fazer uma regressão múltipla aí também, verificar se as variáveis são significativas e tirar uma por vez as variáveis que não são. Então, tem algumas técnicas que podem ser incorporadas nessa parte. E avaliar, né? Você vai avaliar essa questão das variáveis selecionadas e também os resultados, né? Até com a ajuda até dos especialistas na área, né? Na área da saúde, na área de transporte, na área que você está trabalhando, para poder também artigos nessa área para poder corroborar com sua análise. Então, seria uma forma para fechar isso. Aqui vai a atividade, eu não vou explicar agora, tá bom? Eu vou só passar aqui, mas depois eu vou explicar para vocês na aula. Aqui tem aqui algumas referências e, por fim, aqui tem também algumas referências de Big Data e nós vamos conversando durante o semestre, tá bom? Pois um abraço e a gente vai se encontrando aí.